aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar pelo seu casamento, eu queria ministrar uma palavra de Deus para você, que fala sobre o ajustamento sexual no casamento, à luz da Bíblia. Você sabe, o sexo é a música do matrimônio. Quanto mais os músicos tocarem, mais habilidosos ficarão. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero refletir com você sobre a questão sexual no casamento. Por que há tantos casais infelizes sexualmente no casamento? Na lista de prioridades do relacionamento conjugal, que lugar o sexo ocupa? A insatisfação sexual é um indicador sensível que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. A solução para esse problema pode começar a partir da compreensão do que é o sexo sob a perspectiva divina. Um dos propósitos de Deus para com o sexo é despertar e satisfazer no homem e na mulher a fome de intimidade. Sexo não é apenas um incidente no casamento. Embora não tenha sido criado para ser o cerne da intimidade, o sexo é a música do matrimônio. Pode parecer um pouco estranho para muitos, mas a verdade é que Deus espera que nós o procuremos e o conheçamos na intimidade sexual com o nosso cônjuge. Intimidade e deleite espiritual não são o oposto à intimidade sexual. Na verdade, a intimidade espiritual se encontra no meio do deleite relacional e carnal da união. É por isso que o escritor de Hebreus escreveu o ato sexual, o coito, é digno de honra quanto o matrimônio. Hebreus 13:4. Você já parou para pensar a reação de Adão quando despertou do sono e viu ao seu lado uma mulher preparada pelo Criador para completá-lo? O elevado grau de prazer de Adão está explícito na sua declaração. Então disse o homem: e agora essa é osso do meu osso, carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. Que declaração de amor intenso! Quando Adão contemplava Eva pela primeira vez, irrompe num cântico, não consegue conter a sua alegria e compõe um hino erótico. Não foi o diabo que criou o sexo, a sexualidade, o erotismo. O erotismo é a criação alegre de Deus, o seu prazer em deleitar o coração, orégenos da sua criatura. Com beleza, escreveu o poeta: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa, da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19. Os casais precisam saber o segredo para alcançar a plenitude do prazer no ato conjugal, e é compreendendo a sexualidade como uma porta importante, uma janela do coração de Deus. Nós podemos descobrir as causas do desajuste sexual. A Bíblia diz: goza a vida com a mulher que ama todos os dias. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Bebe das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Provérbios 5, verso 15. O sexo é tão importante para a manutenção do casamento como a água para a preservação da vida. Eis a razão porque o texto diz: bebe das águas da sua cisterna. No trabalho de aconselhamento de casais, é comum ouvir algumas mulheres: se o meu marido não precisasse de sexo, eu passaria muito bem sem. Essa maneira de pensar revela alguma insatisfação.
Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é uma das coisas que tem causado o casamento de muitos, sabe? O sexo é tão importante para a manutenção do casamento como a água para a vida. Se o meu marido não precisasse de sexo, pastor, eu passaria muito bem sem. Essa maneira de pensar revela algumas disfunções sexuais que precisam ser tratadas, porque é normal gostar e sentir falta da prática do ato sexual no casamento. Muitas vezes, a causa do problema não está na mulher e sim no homem. Quando o casal descobre que a causa da disfunção e do desajuste sexual, há mais facilidade na busca pela solução. Provérbios, capítulo 27, verso 7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Nenhuma outra causa tem levado homens e mulheres ao adultério, como a insatisfação crônica, insatisfação sexual crônica. A Bíblia é muito clara quando diz que a alma satisfeita ou farta despreza o favo de mel. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa com necessidades da alma, inclusive sexual, satisfeita, fica bem mais fácil resistir a todas as possíveis tentações que o maligno. Quando o homem e a mulher são infelizes sexualmente no casamento, os dois se tornam presas fáceis do diabo. O apóstolo Paulo escreveu a sua carta em resposta à igreja que estava em Corinto. Tratou desse assunto com muita preocupação, dizendo: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2. Ele também deixou claro que não basta ter uma mulher e ela ou um homem. É necessário que os dois sejam felizes sexualmente. Por isso ele insiste: o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4. A dúvida de muitos casais é como praticar o ato sexual de forma que alcancemos a plenitude do prazer, segundo Deus planejou. Como satisfazer a alma? A relação sexual do contexto do casamento depende do conhecimento de alguns pontos básicos sobre as diferenças afetivos sexuais entre o homem e mulher. Veja algumas delas. O homem é tendente ao amor estético e a mulher é tendente ao amor ético. O homem é tendente ao amor quantitativo, instintivo, passageiro, e a mulher é tendente ao amor qualitativo, afetivo, ou seja, que dura. O homem é tendente a querer primeiro o corpo dela, e depois a esposa dele é a mulher que é tendente a querer primeiro a pessoa dele, e depois o corpo dele. O homem é estimulado sexualmente pela visão, o erotismo visual. Você pode ler Cantares, capítulo 7, do verso 1 ao 9. E a mulher é estimulada pelo que ouve, pelo toque, pelo erotismo sentimental e abrangente. Para o homem, o ato sexual é um prazer corporal, somático, físico, localizado. E para a mulher, o ato sexual é um prazer emotivo em todo o seu corpo, a partir dos órgãos da cópula. O homem precisa de sexo para manter vivo no casamento. E a mulher precisa de carinho, companheirismo, segurança, estabilidade e sexo. O homem no sexo, ele é descontínuo, é centralizado. Na mulher, o sexo é contínuo e descentralizado. O que significa, pastor, o sexo para o casal? Para o homem e a mulher, o ato conjugal satisfaz o instinto sexual, aumenta o amor um pelo outro, reduz as tensões no lar, proporciona a mais íntima experiência de vida conjugal. Conselho prático que pode ajudar os casais na busca do ajustamento. Primeiro, nunca seja egoísta. Pense na realização do seu cônjuge. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao 5. Elimine os complexos através da oração e da compreensão. Lembre-se, o cansaço pode ser a causa do fracasso.
Desenvolva uma boa comunicação franca nessa área. Procure não praticar o ato com a tensão de um problema. Reserve um tempo para o exercício do ato. A privacidade do casal é fundamental e importante. O asseio é uma necessidade de todos. A preocupação com uma possível gravidez pode ser a causa da baixa qualidade da relação sexual. Nunca se esqueça que o homem se excita pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Nunca tenha sexo como obrigação. O ato sexual deve ser espontâneo. Cuidado com a contaminação do leito, que deve ser sem mácula. Cuidado com as relações pornográficas. Romanos capítulo 1, verso 26 e 27. Lembre-se, o sexo é a música do matrimônio. Quanto mais os músicos tocarem, mais habilidosos vão ficando. Meu conselho final é que os casais não devem parar de tocar a música da sexualidade do casamento, porque enquanto houver música, haverá alegria e vida conjugal plena. O sexo não é tudo, mas a infelicidade sexual pode gerar um mau humor crônico que afetará todas as áreas da vida do casal. Aleluia! Eu quero orar por você, que no seu casamento tenha uma vida fria, muito difícil de ter relação sexual, que não tem prazer, que perdeu a intimidade com seu cônjuge. Mas Deus pode fazer um vinho novo na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Que cada casal seja ajustado sexualmente no seu casamento, que eles possam ter intimidade, livre da frieza, livre da apatia, da indiferença, livre do adultério, da pornografia, que os casamentos sejam focados à luz da palavra. Oramos, Pai, por cada família, por cada casal, para que haja perdão, para que haja, ó Deus, compreensão, para que haja intimidade nos relacionamentos. Nessa hora, declaramos que a palavra de Deus é a verdade. O que Deus uniu, não separe o homem. Oramos abençoando cada casal, oramos declarando vida, declaramos poder, salvação. Em nome de Jesus, que haja intimidade na vida de cada um desses casais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, nos ajude a compartilhar, para que mais e mais pessoas tenham um casamento abençoado. Se você foi edificado e quer abençoar o nosso ministério, você tem a liberdade. Nós trabalhamos em várias áreas. Nós abençoamos pessoas com cestas básicas, nós levamos pessoas para ter um encontro com Deus, para ter a sua vida mudada. Se você deseja ofertar no nosso ministério, fale comigo, eu vou te enviar um Pix, número da conta, para que você possa investir no nosso ministério. A palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. E essa palavra vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém?